Você já refletiu sobre o que pode levar uma cidade inteira a ser destruída por fogo e enxofre? E o que faria as filhas de Ló tomarem a decisão extrema de dormir com o próprio pai para preservar a linhagem? Imagine viver em um tempo em que as chamas do céu são a resposta divina ao pecado e à injustiça. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das histórias mais impactantes da Bíblia: a condenação de Sodoma e Gomorra. Esse episódio não é apenas um relato antigo, mas uma poderosa lição sobre os pecados que atraem a ira divina e o que isso significa para nós hoje. Já peço que nos ajude com seu like, se acomode na cadeira e vamos ao vídeo. No vasto contexto das Escrituras, o relato das cidades de Sodoma e Gomorra é um dos mais fascinantes e reveladores, oferecendo uma janela para a vida antiga no Oriente Médio. Localizadas na fértil planície do Jordão, essas cidades não eram apenas marcos geográficos, mas também símbolos de prosperidade e riqueza. O contraste entre o deserto árido e as cidades prósperas destaca a beleza de Sodoma e Gomorra, que floresciam sob a proteção e bênção de Deus. O livro de Gênesis descreve a terra do Egito como o jardim do Senhor, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, evidenciando a grandiosidade da região onde essas cidades prosperavam. Mas essa prosperidade não refletia apenas a fertilidade da terra, mas também a habilidade dos habitantes em gerenciar seus recursos. Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua riqueza e uma ostentação que rivalizava com qualquer grande metrópole da época. Um lugar onde a vida parecia ser um banquete de abundância, um verdadeiro paraíso terreno. No entanto, por trás da fachada de luxo e bem-estar, existiam tensões e conflitos que seriam revelados conforme a história se desenrolava. Embora Sodoma e Gomorra se destacassem pela opulência, era essencial compreender o contexto histórico e geográfico que moldava essas sociedades. As cidades estavam localizadas perto do que hoje é o Mar Morto, em uma região que oferecia todas as condições para o florescimento econômico e cultural. Mas à medida que a história se desenrola, vemos que essa mesma prosperidade se transformou em um cenário de grande decadência moral. A Bíblia menciona que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, preparando o palco para o drama que se seguiria. Deus havia abençoado essas cidades com abundância de recursos, mas conforme a moralidade das pessoas decaía, a relação entre prosperidade e retidão se tornava cada vez mais complicada. A Bíblia é clara ao afirmar que, apesar da abundância, havia um afastamento crescente dos princípios divinos, o que estava prestes a provocar eventos de grandes proporções. É aqui que começamos a entender as verdadeiras consequências da decadência moral e a necessidade urgente de refletir sobre os valores que sustentam a justiça e a santidade. As cidades que antes brilharam com prosperidade e riqueza estavam mergulhadas em práticas que chocavam não só seus contemporâneos, mas também os seguidores de Deus ao longo das gerações. O profeta Ezequiel descreve o estado de Sodoma de forma direta. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma: soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade tiveram ela e suas filhas, e não deram a mão ao aflito e ao necessitado. Ezequiel 16:49. A lista de pecados inclui a falta de compaixão e justiça, características que não poderiam permanecer impunes perante Deus. A Bíblia revela que a arrogância e a falta de solidariedade eram marcas de Sodoma e Gomorra. O livro de Judas reforça essa visão, mencionando que essas cidades sofreram o castigo do fogo eterno como exemplo para aqueles que seguem a carne em impurezas. Judas 1:7. Entre os pecados mais notáveis estavam a soberba, uma forma de orgulho manifestada na opulência e na indiferença dos habitantes. A gula e a ociosidade completavam o quadro, pois a abundância de recursos levou a um estilo de vida excessivo e a negligência das necessidades dos outros. Os habitantes se entregavam a uma vida de prazeres sem pensar nas consequências de suas ações sobre os menos favorecidos.
Essa combinação de pecados evidenciava uma falta de empatia e justiça. Pilares essenciais para uma sociedade justa e equilibrada incluem a solidariedade e o respeito pelo próximo, valores que estavam ausentes em Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos mostra como a falta de compaixão e o desprezo pelos necessitados eram comuns nessas cidades, conforme descrito por Ezequiel. Não deram a mão ao aflito e ao necessitado. Essa falha em promover a justiça e a solidariedade criou um ambiente onde o pecado se espalhava sem restrições, preparando o terreno para o severo julgamento que estava por vir. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, fica claro que a corrupção que tomou conta dessas cidades foi profunda e irreversível. A transgressão das leis divinas e a falta de arrependimento resultaram em um destino inevitável. O julgamento de Sodoma e Gomorra é uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, exemplificando como Deus responde ao pecado desenfreado. O relato começa com a intervenção de anjos enviados por Deus para investigar as condições das cidades. Em Gênesis, lemos que 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e foram recebidos por Ló, que os acolheu com hospitalidade, apesar dos riscos evidentes. Gênesis 19, 1. Ló, sobrinho de Abraão, desempenha um papel central nessa narrativa. Filho de Harã, irmão de Abraão, Ló foi levado por seu tio ainda jovem após a morte de seu pai. Abraão, conhecido por sua fé e obediência a Deus, assumiu a responsabilidade de cuidar de Ló, e a relação entre eles se tornou uma parceria essencial em suas jornadas. A Bíblia descreve Ló como um homem de caráter, mas que enfrentaria escolhas difíceis e grandes desafios. À medida que Abraão e Ló prosperavam, a terra se tornava insuficiente para sustentar seus rebanhos, levando a uma separação amigável. Abraão, com generosidade e confiança em Deus, deu a Ló a primeira escolha da terra disponível. Observando a fertilidade das regiões ao redor do Rio Jordão, Ló decidiu se estabelecer na planície que incluía Sodoma e Gomorra, atraído pela prosperidade material dessas cidades. Sua escolha parecia lógica à primeira vista, mas como a Bíblia revela, essas cidades eram também conhecidas por sua imoralidade e pecado. Ao se estabelecer em Sodoma, Ló não apenas se tornou residente, mas também um líder local, sentando-se à porta da cidade, o que indicava sua posição de respeito e influência. No entanto, essa proximidade com o pecado e a injustiça trouxe enormes desafios espirituais e morais para Ló. Sua vida em Sodoma se transformou em um cenário de crescente tensão entre a prosperidade material e a deterioração moral. A presença de Ló na cidade não impediu que a corrupção prevalecesse. Pelo contrário, colocou-o em uma posição desesperadora, necessitando de intervenção divina. Foi por isso que Ló foi escolhido por Deus para acolher os anjos em sua casa, dando início a uma série de eventos que levariam ao julgamento divino. A ação dos anjos marca o início do julgamento, quando os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para conhecê-los de maneira vil. Gênesis 19, 5. Isso evidenciou a corrupção moral que dominava a cidade. Em um esforço desesperado para proteger os anjos, Ló ofereceu suas próprias filhas em troca, demonstrando até onde sua moralidade estava sendo desafiada. No entanto, os anjos intervieram, cegando os agressores e impedindo-os de alcançar seus objetivos. O próximo passo no julgamento de Deus foi a destruição iminente das cidades. Os anjos informaram Ló sobre o plano divino para devastar Sodoma e Gomorra e o advertiram para que fugisse com sua família. Em um ato de misericórdia, os anjos disseram a Ló: "Escapa por tua vida. Não olhes para trás nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte para que não pereças." Gênesis 19, 17 enfatiza a urgência da fuga e a proibição de olhar para trás, refletindo a seriedade da situação e a necessidade de escapar do julgamento divino. Após o alerta dos anjos,
Ló inicialmente hesitou em deixar a cidade, como descrito em Gênesis 19:16, onde ele demorou para partir. Essa hesitação pode ser vista como uma dificuldade em abandonar a cidade e a vida que ele conhecia, além de uma possível falta de compreensão plena da gravidade do momento. Ao perceberem essa hesitação, os anjos demonstraram misericórdia, ajudando Ló e sua família a escapar, como narrado em Gênesis 19:16, quando os anjos os puxaram para fora da cidade. Esse gesto evidenciou a compaixão divina e o auxílio direto de Deus para garantir a salvação de Ló e sua família, mesmo diante da hesitação de Ló. Enquanto Ló e suas filhas seguiram as instruções dos anjos e partiram em direção à cidade de Zoar, sua esposa desobedeceu à ordem divina de não olhar para trás. A desobediência de sua esposa resultou em uma transformação terrível, tornando-se uma estátua de sal, como relatado em Gênesis 19:26. Esta transformação simboliza a condenação e a permanência no julgamento divino sobre Sodoma e Gomorra, refletindo a seriedade de não seguir as ordens divinas com total obediência. A destruição das cidades foi um evento cataclísmico que ocorreu com fogo e enxofre, conforme Deus havia prometido em Gênesis 19:24. Este fogo não apenas consumiu as cidades, mas também serviu como um claro sinal da ira divina contra a iniquidade. A devastação completa foi tanto um ato de justiça, quanto um aviso para as gerações futuras sobre as consequências do pecado. A destruição de Sodoma e Gomorra não só marcou o fim dessas cidades, mas também preparou o terreno para uma reflexão sobre a justiça e a santidade de Deus. O julgamento implacável demonstra o compromisso de Deus com a retidão e a seriedade com que ele trata o pecado. A história de Sodoma e Gomorra é uma lição poderosa sobre a justiça e a santidade de Deus, servindo como uma advertência para todas as gerações sobre as consequências do pecado. O severo julgamento das cidades mostra que Deus não tolera a corrupção moral e a injustiça. Em Gênesis 18:20, Deus afirma que o pecado dessas cidades é gravíssimo, revelando a seriedade da transgressão e o compromisso divino com a justiça. Deus, em sua santidade, não pode ignorar a violação dos princípios que ele estabeleceu. Uma lição importante dessa história é a salvação dos justos e a obediência à vontade de Deus. Ló e sua família foram resgatados da destruição devido à justiça de Ló e à obediência ao aviso divino, como relatado em Gênesis 19:15. Este ato de misericórdia para com os justos destaca a fidelidade de Deus em proteger aqueles que seguem seus caminhos, mesmo em meio ao juízo severo sobre a impiedade. Além disso, a história enfatiza a necessidade de desapegar-se do mundo e suas tentações. A ordem de Deus para Ló, não olhar para trás, simboliza o abandono das velhas práticas e o afastamento das influências corruptas. Não olhes para trás, diz o Senhor, instruindo Ló a não se apegar às práticas que levaram à destruição das cidades. A hesitação e resistência de Ló em deixar a cidade condenada resultaram em consequências trágicas para sua esposa, que desobedeceu e se transformou em uma estátua de sal. Esse desapego é essencial para seguir a vida conforme a vontade de Deus, evitando cometer os mesmos erros que levaram à queda de Sodoma e Gomorra. A destruição dessas cidades é um lembrete constante de que a justiça e a santidade de Deus não devem ser subestimadas. A Bíblia deixa claro que o pecado tem consequências inevitáveis e que a justiça divina é infalível. As lições extraídas do destino de Sodoma e Gomorra são um convite à reflexão pessoal e à ação conforme os princípios divinos. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, percebemos que eles continuam a ser de grande relevância para nossas vidas modernas. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma narrativa do passado, mas um guia para vivermos de forma que honre a Deus e rejeite a injustiça. Ló, ao escolher viver em Sodoma,
fez uma opção que refletia sua busca por conforto e prosperidade, mas também o expôs às consequências do pecado desenfreado daquela cidade. Sua decisão de permanecer ali, apesar dos sinais de decadência moral, o colocou em uma posição crítica quando a destruição iminente se aproximou. A história também ilustra como nossas escolhas impactam não apenas nossas próprias vidas, mas também as daqueles ao nosso redor. As decisões de Ló e a tragédia que se seguiu afetaram profundamente sua família e sua vida, lembrando-nos de que nossas ações têm ramificações amplas. É crucial buscar a orientação divina em todas as decisões para evitar erros que podem ter consequências graves. Após a fuga de Sodoma e Gomorra, a vida de Ló e sua família seguiu um caminho incerto, repleto de desafios. Quando deixaram a cidade condenada, refugiaram-se em Zoar, uma cidade próxima, conforme os anjos haviam pedido. Embora Zoar fosse mais segura que as cidades vizinhas, o medo da destruição iminente ainda pairava sobre eles. Mesmo em um lugar aparentemente seguro, a vida de Ló e suas filhas não seria fácil. A Bíblia revela que, após algum tempo, Ló e sua família se mudaram das cidades vizinhas para as montanhas, devido ao medo persistente do julgamento divino e à necessidade de encontrar um novo lar em um ambiente mais seguro. Essa mudança para uma vida mais isolada trouxe desafios de sobrevivência e adaptação a um novo estilo de vida. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre essa fase, mas é evidente que a família enfrentou privações enquanto tentava reconstruir sua vida, longe da civilização que conheciam. A situação se agravou quando as filhas de Ló, sentindo-se desamparadas e sem perspectiva, tomaram uma decisão drástica, acreditando serem as últimas sobreviventes da humanidade. Elas embriagaram seu pai e tiveram relações com ele, resultando no nascimento de 2 filhos, Moabe e Amon, que se tornaram os ancestrais das nações Moabita e Amonita, conforme relatado em Gênesis 19:30 a 38. Este episódio controverso é um reflexo das difíceis circunstâncias e das decisões desesperadas que a família de Ló tomou durante uma crise. A trajetória de Ló e sua família após a saída de Sodoma serve como um poderoso lembrete das consequências das escolhas feitas ao longo da vida. A mudança drástica em seu estilo de vida e as dificuldades enfrentadas são exemplos das complexidades da vida e da importância de seguir fielmente as orientações de Deus. À medida que exploramos essas lições, começamos a compreender a necessidade de buscar a vontade de Deus em nossas próprias vidas e como isso pode influenciar nosso destino. Assim como Ló foi instruído a não olhar para trás e a escapar para a segurança, hoje somos chamados a viver com o olhar fixo em Cristo e a não nos deixar seduzir pelas tentações do mundo. A Bíblia nos adverte: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Em uma era em que a moralidade muitas vezes é desafiada por padrões culturais, é essencial refletir sobre como estamos vivendo e se estamos mantendo os princípios de justiça e santidade em nossas vidas. A Bíblia nos convida a examinar a nós mesmos e a permanecer firmes na fé, segundo Coríntios 13:5. Aplicar essas lições nos ajuda a alinhar nossas ações com os valores divinos e a evitar a corrupção moral que levou à destruição das antigas cidades. A preparação espiritual envolve oração, estudo das Escrituras e uma vida de obediência e santidade. O apóstolo Paulo nos exorta a vigiar, pois em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que deves suceder e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Com essas reflexões em mente, à medida que seguimos adiante, a compreensão desses princípios nos prepara para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e firmeza, alinhando nossas vidas com o propósito divino e mantendo a vigilância espiritual necessária. Se você chegou até aqui,
Sugiro assistir ao vídeo que conta toda a história da Bíblia em ordem cronológica. É só clicar no vídeo que aparecerá na tela. Tenho certeza de que será inspirador. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.